Tá. Então, olha só. Ele está falando desses metais, né? O lantânio, La+3, ele vai ser um cátion, porque ele tem 3 elétrons a mais aqui, faltando o sério mais 3 também. Aí ele fala, a inserção desses metais é importante para melhorar o desempenho das baterias. Na natureza, esses metais podem ser obtidos através de seus óxidos, O-2, como o óxido de sério. Após a extração, esse óxido pode reagir com ácido sulfúrico. Lembra que ácido sulfúrico é o que? H2CO4, formando sulfato de sério 3 e água. Hum. E aí ele pede para assinalar qual é a alternativa que apresenta essa equação química devidamente balanceada. Hum. Então, primeira coisa, óxido de sério. O oxigênio é -2. O sério é +3. Então, ficaria Ce2O3, que é a letra D. Ah, Depois, sim. ácido sulfúrico, H2SO4, que a gente já viu. Aí ele fala, forma o sulfato de sério 3. Tá aqui, ó. Sulfato com sério. Mais água. Aí por isso a letra D. Tudo bem? Sim, sim. Aí essa questão aqui é sobre tabela periódica. Durante uma aula sobre tabela periódica, o professor destacou como a organização dos elementos reflete suas propriedades químicas e físicas. Ele explicou que os elementos Peraí, Diego. estão ordenados em função de seu número atômico crescente e que essa disposição permite observar tendências periódicas, como a variação de raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização, ao longo dos períodos e grupos. Período é na horizontal e grupo na vertical, na tabela. Assim, compreender essas variações é essencial para prever o comportamento químico dos elementos. Com base nessas afirmações, assinale a alternativa correta. Aí a gente vai observar aqui para ver qual dessas alternativas se encaixa corretamente. Aí ele fala: a afinidade eletrônica aumenta da direita para a esquerda, em um período e de cima para baixo no grupo. Tá errado. A afinidade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. A afinidade eletrônica é a mesma ideia de eletronegatividade. A eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então aqui vai estar correta aqui a letra E. O raio atômico diminui da esquerda para a direita em um mesmo período e aumenta de cima para baixo em um mesmo grupo. O que é raio atômico? É a distância do centro do núcleo do elemento até a ponta da eletrosfera. Hum. E é como se fosse assim, pensa no eu sempre pego o planeta Saturno como exemplo. É como se fosse a distância do meio de Saturno até o anel dele lá no final. Quanto mais anéis, mais distante do centro. Só que quanto mais eletronegativo, mais eles ficam grudadinhos, diminui o raio atômico, entendeu? Então, se você pensar no Hum. hidrogênio, coitado, só tem um elétron. Hum. Então, o raio atômico dele vai ser maior nesse raciocínio do que um outro que seja mais elétron, do que o cloro, por exemplo, que está lá do outro lado que tem 7 elétrons na última camada. O cloro vai ficar mais grudadinho, entendeu? É. Sim. Essa é a ideia de raio atômico. Aí a questão 19. Ó, vamos ter algumas coisas aqui que a gente já viu. Ó, esse aqui é o que a gente chama de benzeno, lembra? C6H6, Ah, sim. né? Aí vem, ele tá ligado aqui ao carbono, tem um oxigênio no meio da cadeia, eu tenho uma dupla O na ponta. Quando ele tá na ponta, ele é um aldeído, né? Dupla O na ponta é aldeído. Quando ele tá no meio da cadeia, ele é um éter. Só que esse elemento todo aqui é uma aspirina.
Essa aqui do lado direito é uma lidocaína, mas quais são as funções orgânicas que a gente vê aqui, ó? A amina, porque aqui tem um nitrogênio. A cetona, porque é uma ligação dupla no meio da cadeia. A amina de novo. E carbono. Nessa aqui, eugenol, eu vejo aqui álcool, que é a hidroxila OH. Aqui eu vejo um éter. E na vanilina, éter, porque o oxigênio está entre dois carbonos. Hidroxila, que é o álcool, que é o OH na ponta. Eu tenho aqui um aldeído, porque é uma dupla O no final da cadeia. Aí a gente vai ver, com base nas fórmulas estruturais dadas e as afirmativas sobre as suas respectivas funções orgânicas. É para identificar as funções orgânicas aqui. Então, olha aqui, ó. A aspirina, que é essa primeira aqui, apresenta éster e ácido carboxílico em sua estrutura. Ela não tem éster, ela tem éter. Éter e aqui aldeído. Então, a 1 está errado. 2. A lidocaína contém uma função amida. Então, função amida. O eugenol apresenta função álcool e éter. Álcool está aqui e éter está aqui. Então, a 3 está certa. As funções vanilina incluem aldeído, éter e fenol. Fenol é quando eu tenho benzeno ligado a uma hidroxila, então é verdade, fenol. Éter é o oxigênio entre dois carbonos, também é verdade. E aldeído é a dupla O na ponta. Então eu sei que a 3, que está falando do eugenol, e a 4 estão corretas, e a 1 está errada. Tá. Né? Então, dentro das... Então, a 1 está errada, então não pode ser nem A nem a B. Nem a D. Eu sei que a 3 e a 4 estão corretas, então é 2, 3 e 4, letra E. Aí aqui. Durante o inverno, em países frios, é comum se espalhar sal nas estradas. Esse procedimento está relacionado a uma propriedade coligativa que depende apenas do número de partículas de soluto e não da natureza química. Soluto é como se fosse açúcar, sal é aquele pozinho que a gente coloca no líquido, no solvente. Quando o sal é adicionado à água, ocorre uma variação do ponto de congelamento. Essa variação é explicada pela teoria das propriedades coligativas das soluções. E aí, com base nisso, qual é a alternativa correta? Letra E. O sal adicionado à água diminui o ponto de congelamento, o que aumenta o número de partículas dissolvidas na água. Isso reduz a pressão do vapor da solução e resulta numa depressão crioscópica, ou seja, ele atrasa o congelamento, né? Ele atrapalha o congelamento. Então, ele facilita com que a pessoa consiga sair com o carro, por exemplo. Tá? Aí a primeira tá errada. Cloreto de sódio não é um soluto volátil. A segunda tá errada porque a adição de sal na água aumenta o ponto de ebulição da água e diminui o ponto de congelamento do solvente. A C está errada porque o ponto de congelamento do solvente acontece quando o sal é solúvel. E a D está errada porque a adição de sal em água diminui o ponto de congelamento. Aí aqui a questão 21, ela entra numa parte que a gente não viu ainda, que é concentração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou jogar para cá. Pegar essa questão e vou jogar para o PowerPoint, porque isso aqui está no PDF, e aí eu não consigo escrever nessa página. Aí eu vou compartilhar outra tela com você rapidinho, só para você entender o que essa questão está falando. PowerPoint. E vê se a tela mudou. Ó. Tá aparecendo para você outra tela agora? Ainda tem a questão, mas agora tem uma parte colorida, não tem?
Oi. Vanderleia? Oi, oi, desculpa, eu tinha desligado a câmera que meu filho ficou falando aqui, desculpa. Nada, mas você tá vendo a tela, né? Eu estou, tô vendo. Então, olha só. Eu tenho assim, NaOH reage dando Na mais OH menos. Aí o que acontece? Quando a gente quer calcular a concentração, é a concentração do produto sobre a do reagente. Então, a Hum, concentração vai ser a concentração de Na vezes a concentração de OH menos dividido pela concentração de NaOH. Esse colchete quer dizer a concentração, é a quantidade que eu tenho, hum, tá? Aí ele bota aqui, no desenvolvimento foi utilizado 1 litro de solução de 0,015 de NaOH. Então ele está me dando esse 0,015, eu vou botar no lugar do NaOH, que é o valor que ele me deu. Recém-preparada. Admitindo a dissociação do NH, desprezando os coeficientes e usando que Kw é igual a H3O mais e OH menos, estime OH e OH3. Então, ele falou para mim que Kw é igual a concentração de H3O mais vezes a concentração de OH menos. E que isso é igual a 1 vezes 10 a menos 14. O que eu posso fazer aqui? Eu posso falar que a concentração de OH menos é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14 sobre a concentração de H3O+, passando dividindo. Esse colchete significa concentração, tá? sim. É porque a gente ainda não viu isso. E aí a gente vai considerar que aqui é 0,015, tanto para o Na+, quanto para o OH-. Então, essa Sim. concentração aqui vai ser 0,015 ao quadrado, dividido por 0,15. Isso aqui vai dar 0,015 no final. Que é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 a menos 2. Né? E aí a concentração de H3 que ele quer É. vai ser a concentração de OH, que é 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1,5 vezes 10 a menos 2, que vai dar aproximadamente 6,7 vezes 10 a menos 13. Menos 14 mais 2, e aqui é 1 dividido por 1,5, que não dá exato. Então, letra C. Tá? Deixa eu dar outro exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil, ó. Vou inventar uma coisa aqui da minha cabeça, ó. Eu sei que H2 mais O forma água. Vamos supor que eu fale para você que a concentração de H2 que eu tenho é 0,3, a de oxigênio é 0,4, essa aqui é 0,8. Então, qual vai ser aqui o coeficiente? É sempre produto, concentração do produto sobre a concentração do reagente. Então, a concentração do produto aqui, 0,8, é o da água. E o reagente é o da hidrogênio, 0,3, vezes 0,4, que é o do oxigênio. Então, vai dar 0,8 sobre 0,12. Se eu multiplicar por 10, vai ficar 80 dividido por 12. Dividindo por 4 em cima e embaixo, 20 sobre 3. Outro exemplo. Vamos supor que eu tenha H2 mais SO4.
Aí eu boto assim, 3H2SO4. Aí eu falo, aqui é 3, 3. Aí eu falo que a concentração de H2 é igual a 0,1. Ele escreve assim, que a concentração de SO4 é igual a 2 e que a concentração de H2SO4 é 0,5. Então, qual vai ser a minha constante? Vai ser a concentração de H2SO4, que é 0,5. Só que nesse caso, isso aqui vai estar elevado a 3, que é o número que está aqui na frente, sobre o reagente. Concentração de SO4, que é 2, elevado ao coeficiente que está na frente, vezes a concentração de H2, elevado ao número que está na frente. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 0,125. 2 elevado a 3 é 8, 0,01. Aqui eu posso multiplicar por 1000 em cima e embaixo, que aí vai ficar 0,1080. Aí simplificando por 5, 25, 16. 25 16avos. Deu para dar uma noção, mais ou menos? Porque a gente ainda vai aprender isso. Aí vamos voltar aqui. Deixa eu compartilhar contigo a parte do PDF. A gente voltar pro PDF. Tá? Aí é isso que ele fez ali, a concentração. Durante um experimento em laboratório didático, um grupo de alunos estudou o comportamento de um gás contido em um cilindro fechado de volume fixo. Ao aquecer o cilindro, eles observaram que a pressão medida variava com a elevação da temperatura. O professor explicou que esse comportamento pode ser descrito pela equação geral dos gases ideais, que relaciona pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. É o que a gente estava vendo na quarta-feira, PV igual a nRT, equação de Clapeyron. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta. Ao aumentar a temperatura de um gás a volume constante, a pressão permanece inalterada. Mentira! Se eu aumento a pressão, aumenta o volume. B. Relação entre pressão e temperatura não depende da quantidade de gás presente. Depende do número de mols. Então também está errado. C. A pressão de um gás é inversamente proporcional à temperatura. Mentira, diretamente. A equação dos gases ideal é representada por P igual a NRT, igual a NR sobre T, válida somente para gás reais sobre baixas temperaturas. Não. A fórmula é P vezes V igual a N vezes R vezes T. Não é dividido por T. A pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, quando o volume e a quantidade de gás são mantidos constantes. Está certo, a letra E. Essa aqui está certinha. Tá? Olha lá, tá vendo? A equação de Clapeyron. Aí o que eu vou fazer? Eu vou parar com química